Pessoal, boa noite, tudo bem? Falando aqui diretamente do Caritas. O pessoal fala assim, né? Muitas vezes eu brinco, né? Fala assim, qual que é a sua religião? Ah, eu sou cristão, né? Aí eu falo, mas cristão, né? Cristão o quê, né? Porque nós espíritas somos cristãos, né? Eu falo, eu também sou cristão, né? Certo? Então, que a gente, possa usufruir da palavra, né? Que muitas vezes nossos amigos evangélicos falam, né? Sou cristão, mas eu falo, também sou cristão. Então nós vamos utilizar do nosso querido Evangelho segundo o Espiritismo para dar a abertura a esse novo trabalho que nós vamos fazer aqui. Eu separei aqui a introdução. Eu vou ler um pouco aqui do prefácio, que ele é um pouco longo, então nós vamos ler aqui as partes introdutórias que são importantes. Então, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, dentro do processo de codificação do nosso querido Allan Kardec, tem um prefácio que diz o seguinte: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta desde que ele recebeu o comando, espalham-se sobre toda a superfície da terra. Semelhante às estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Cegos, interessante, né? Porque muitas vezes nós estamos aqui na ilusão da matéria e nos vemos mesmo como cegos, né? Frente às realidades da vida eterna. E aí continua: eu vos digo em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu sentido verdadeiro para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o som da trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao concerto divino. Que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e que num hino sagrado se estendam e vibrem de uma extremidade à outra do universo. Homens, irmãos, a quem amamos, estamos, veja lá, olha, ele diz aqui, homens, irmãos a quem amamos, é um espírito que está mandando a mensagem, estamos juntos de vós, amai-vos também uns aos outros. Quem que disse isso? Jesus. E dizei do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Resumindo, ele diz aqui, basta querer. O Espírito da Verdade, né? O Espírito da Verdade foi um dos espíritos que participou do processo da construção, da codificação, da doutrina espírita codificada pelo nosso querido Allan Kardec. E aqui é uma das mensagens, digamos assim, do prefácio da obra. E aí nós vamos à introdução, né? E ela começa explicando o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos lá. Podem-se dividir-se as matérias contidas nos Evangelhos em 5 partes. Os atos comuns da vida do Cristo, né? Onde nós temos lá, inclusive, as parábolas. Os milagres, né? As profecias, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da igreja e o ensinamento moral. Se as 4 primeiras partes foram objetos de controvérsia, a última se manteve inatacável. Diante deste código divino, a própria incredulidade se inclina. É o terreno onde todos os cultos podem se reencontrar. Cultos no sentido de, né, não de cultura, mas no culto no sentido de, como seria cultuar, né, algo, como reverenciar algo. Em que todos os cultos se unem e podem se reencontrar. A bandeira sob a qual todos podem se abrigar, quaisquer que sejam suas crenças. Porque jamais foi objeto de disputas religiosas, sempre e por toda parte levantada pelas questões de dogma. Aliás, discutindo-as, as seitas encontrariam aí sua própria condenação, porque a maioria está mais interessada na parte mística do que na parte moral, que exige a reforma de si mesmo. Isto é a essência do Espiritismo.
ela exige a nossa reforma, ela exige a nossa transformação, ela exige o nosso combate diário contra as nossas imperfeições, contra os nossos defeitos, contra o hábito de procrastinar aquilo que pode ser melhorado na nossa jornada e que às vezes demanda esforços, sacrifícios, renúncia. Para os homens, em particular, é uma regra de conduta abrangendo todas as circunstâncias da vida, privada ou pública, o princípio de todas as relações sociais fundadas sobre a mais rigorosa justiça. Enfim, e acima de tudo, o caminho infalível da felicidade esperada. Um canto do véu levantado sobre a vida futura. É esta parte o objeto exclusivo dessa obra. Então, eu resumo aqui para vocês que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é uma compilação, né, da essência do cristianismo dentro das suas partes mais importantes, resumidas e interpretadas pelos nossos queridos mentores espirituais. E que o grande Kardec, conseguiu de uma forma pedagógica, didática, montar uma sequência explanatória em que cada capítulo é unido um a um numa sequência em que você vai gradativamente caminhando dentro da jornada cristã. Então, lendo mais um pouco, todo mundo admira a moral evangélica. Isso é verdade. Cada um lhe proclama a sublimidade e a necessidade, mas muitos o fazem confiantes sobre o que dela ouviram dizer, ou sobre a fé originada de algumas máximas que se tornaram proverbiais. Mas poucos a conhecem a fundo, menos ainda a compreendem e sabem deduzir as suas consequências. A razão disso está em grande parte na dificuldade que apresenta a leitura do Evangelho. Ininteligível, de difícil entendimento mesmo, para a maioria. A forma alegórica, através daquelas metáforas e tudo mais, o misticismo intencional da linguagem, fazem com que a maioria o leia, veja bem, a maioria o leia, por desencargo de consciência e por dever. Olha, eu li lá o Evangelho, né? Como leem as preces sem compreendê-las, quer dizer, infrutiferamente, sem vir do coração. Os preceitos de moral disseminados aqui e ali, confundidos, na massa de outras narrações, passam desapercebidos. Torna-se então impossível compreender-lhe o conjunto e fazê-lo objeto de leitura e de meditação em separado, mostrando realmente que, se você pegar lá a Bíblia, é difícil, né, Érica? É difícil de ler, é difícil de entender, de interpretar. Acaba sendo uma coisa aborrecida pela dificuldade, inclusive por serem escritos de séculos e séculos e séculos atrás. Então, e fazendo referência, como bem diz a Érica, à cultura da época, muito diferente da nossa cultura atual, entendimento, hábitos e costumes. Foram feitos, é verdade, tratados de moral evangélica, mas a adaptação ao estilo literário moderno, olha lá, lhes rouba a ingenuidade primitiva, que lhes dá ao mesmo tempo o encanto e a autenticidade. Ocorre o mesmo com as máximas isoladas, reduzidas à sua mais simples expressão proverbial. Não são mais, então, que aforismos que perdem uma parte do seu valor e do seu interesse pela ausência dos acessórios e das circunstâncias nas quais foram dadas. Para evitar esses inconvenientes, reunimos nesta obra os artigos que podem constituir, propriamente falando, um código de moral universal, sem distinção de culto. Nas citações conservamos tudo que era útil ao desenvolvimento do pensamento, não eliminando senão as coisas estranhas ao assunto. Então aquilo que era supérfluo foi removido. Por outro lado, respeitamos escrupulosamente a tradução original, assim como a divisão por versículos. Mas em lugar de nos prender a uma ordem cronológica impossível e sem vantagem real,
em semelhante assunto, as máximas evangélicas foram agrupadas e classificadas metodicamente, como eu acabei de explicar aqui, segundo sua natureza, de maneira que elas se deduzam tanto quanto possível uma das outras. Então é uma sequência, como se fosse uma novela, uma pequena novela de moral evangélica. A chamada dos números de ordem de capítulos e dos versículos permite recorrer à classificação vulgar, julgando-se oportuno, como se fossem referências bibliográficas, né? Quando você fala lá, Mateus, versículo tal, capítulo tal, isso nos induz a pensar no Velho Testamento e pensar no Novo Testamento, principalmente, e nos conectar, não é verdade, à origem de todo o trabalho de divulgação da fé cristã. Não haveria aí senão um trabalho material que por si só não seria sido senão de uma utilidade secundária. O essencial era pô-lo ao alcance de todos, pela explicação das passagens obscuras e o desenvolvimento de todas as consequências, tendo em vista a aplicação às diferentes posições da vida. Foi o que tentamos fazer com a ajuda dos bons espíritos que nos assistem. Falta pouco, gente. Muitos pontos do Evangelho, da Bíblia e dos autores sagrados em geral, não são inteligíveis, são de difícil compreensão. Muitos mesmo não parecem racionais, pela falta de uma chave para compreender-lhes o verdadeiro sentido. Essa chave está inteiramente no Espiritismo. Como já se convenceram aqueles que o estudaram seriamente e como ainda o reconhecerão melhor mais tarde. Não por acaso nosso querido Allan Kardec era um pedagogo, um professor, a pessoa certa para criar um processo de codificação inteligível, compreensível, racional, sequencial, lógico. O Espiritismo se encontra por toda parte na antiguidade e em todas as épocas da humanidade. Na própria Grécia antiga, na Grécia clássica, né, já se tinha um entendimento, né, da pré-existência e na pós-existência do ente, do ser, a alma, não é? A própria lógica que foi construída por, agora me ajuda aqui, foi o Aristóteles. O Aristóteles, né, é um precursor também desta lógica utilizada pelo Kardec dentro do processo da codificação. Então o Espiritismo se encontra por toda parte na antiguidade e em todas as épocas da humanidade, repetindo. Por toda parte encontram-se seus vestígios nos escritos, nas crenças e sobre os monumentos. É por isso que, se ele abre horizontes novos para o futuro, derrama luz não menos viva sobre os mistérios do passado. Como complemento, 2 parágrafos e acabamos. Como complemento de cada preceito, ajuntamos algumas instruções escolhidas como as que foram ditadas pelos espíritos, em diversos países e por diversos médiuns. Vocês sabiam que Allan Kardec recebia comunicações e cartas de médiuns do mundo inteiro? Quando ele codificou, começou aí com o Livro dos Espíritos e começou a fazer toda a construção do processo de explicação de todas as dúvidas do que nós temos, né? Para onde vai nosso espírito, como morremos, desencarnamos, né? Quais os efeitos da guerra, né? Tem as leis, né? Lei de destruição, tem todas as leis que a gente encontra ali exemplificadas no Livro dos Espíritos. O Kardec fazia a pergunta e enviava esta pergunta mundo afora para diversos médiuns mandarem a resposta. E aquela resposta mais consistente e que agrupava um número igual de respostas dentro de um número de médiuns, o qual ele se comunicava através de correspondência, ele falava, olha, esta aqui é a certa, né? Então, se eu mandar uma pergunta para 30 pessoas e 25 mandarem a mesma resposta, esta é a certa, concorda? É um método científico. Então, Kardec, um grande pedagogo, tinha toda uma sistemática de construção de um processo racional, né? De trazer as respostas, né? Tudo bem. O médium, aquele que recebe a comunicação, ele é falível, né? Ele está sujeito a
modificar a interpretação através do seu pensamento, né? Será que eu pensei certo nesta resposta? Será? E aí, de repente, ele pode induzir a uma resposta diferente, às vezes sem intenção. Mas se você pede para 30 médiuns te darem a resposta sobre uma pergunta e 20, 25 respondem algo muito próximo, com certeza aquela é a resposta certa. E aí nós vamos. Como complemento de cada preceito, juntamos algumas instruções escolhidas entre as que foram ditadas pelos espíritos em diversos países e por intermédio de diversos médiuns. Se essas instruções tivessem saído de uma fonte única, elas teriam podido sofrer uma influência pessoal ali, acabei de falar isso, ou do meio, né, do ambiente em que o médium vive. Ao passo que a diversidade de origens prova que os espíritos dão seus ensinamentos por toda parte e que não há ninguém privilegiado a esse respeito. Esta obra, para finalizar a introdução, esta obra é para uso de todos. Cada um nela pode achar os meios de conformar sua conduta à moral do Cristo. Os espíritas nela encontrarão, por outro lado, as aplicações que lhes concernem mais especialmente. Graças às comunicações estabelecidas de hoje em diante de um modo permanente entre os homens e o mundo invisível, a lei evangélica, ensinada a todas as nações pelos próprios espíritos, não será mais letra morta, porque cada um a compreenderá e será incessantemente solicitado em praticá-la pelos conselhos dos seus guias espirituais. As instruções dos espíritos são verdadeiramente as vozes do céu, que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. Certo? Para fazer pensar, né, gente? Para fazer pensar. Então, o Evangelho, segundo o Espiritismo, para nós espíritas, é a base evangélica necessária, com a moral do Cristo, aplicável à nossa, digamos assim, vida cotidiana, né? Porque são as passagens evangélicas clássicas com complementos de interpretação por parte dos espíritos. Então tem a citação, vamos dizer, a Bíblia, vamos dar assim, deixar bem simples a explicação, porém você tem lá embaixo instruções dos espíritos em cada capítulo. E aí é onde entrou Kardec, esmiuçando detalhadamente cada passagem evangélica contida nas Escrituras e trazendo isso a uma linguagem moderna. Mas mais de 150 anos atrás, tudo, mesmo assim, é moderno, se comparado a 2000 anos atrás. Então ainda muita coisa se aplica. As dificuldades de um homem de 2 séculos ou 150 anos atrás que seja, muitas delas ainda continuam presentes, principalmente com industrialização, com o crescimento das aglomerações populacionais, das cidades, né? O intercâmbio cultural. Tudo isso aconteceu de uma forma nunca antes vista em menos aí de 200 anos, não é? Então a gente sofre por diversas vezes do mesmo problema. Por quê? Somos espíritos imortais e muito provavelmente, talvez tenhamos vivido na época do Kardec e muitas vezes anteriormente. Então a nossa bagagem espiritual é grande e traz reminiscências psíquicas de vidas passadas, que no momento atual se apresentam como sendo as dificuldades que nós temos de lidar com muitas situações, não é, André? São dificuldades normais que todos nós temos. O que para mim é fácil, para ela pode ser muito difícil. O que para ela é muito fácil, para mim pode ser quase impossível, porque ela tem a bagagem dela, eu tenho a minha. Mas de onde veio isso? Por onde está a real consequência, né? A causa, aliás, de tudo isso e as consequências? A moral evangélica traz isso. O Cristo nas parábolas traz isso. E eu acho que é onde a gente tem que parar para pensar, né? Se as respostas estão ali, por que não buscá-las? Se a transformação depende de nós, por que não buscá-la também através da nossa ação e não reação? Às vezes nós apenas reagimos, né? Reagindo aos, digamos assim, aos problemas, aquilo que nos impacta, mas não tomando a iniciativa espontaneamente. E o Cristo nos faz esse convite: tome a iniciativa
espontaneamente. E o Kardec fala, olha, eu fiz o resumão da FUVEST para vocês aqui, né? É difícil passar na prova? É muito difícil, senão nós não seríamos espíritos que estão aí vindo e vindo e vindo. Então o Kardec foi um facilitador, eu gosto dessa palavra, é bacana, né? Facilitador, um grande pedagogo, um grande professor, e que nos deu um presente, que é o resumão da FUVEST evangélica, certo? Agora eu abro aquele espaço para perguntas e colocações, quem está em casa e quem está presente. Pessoal, posso fazer uma pergunta? Querem falar alguma coisa? Marcos Lima quer fazer uma pergunta. Vamos lá, Marcos. Então, uma colocação. Muitas vezes a gente recebe algumas lições de moral de pessoas que aparentemente, ou quase crianças, ou pessoas que você não entende ela como sendo uma pessoa esclarecida, e ela lhe coloca parâmetros que levam a gente a entender que o que a gente está pensando estava errado. Então, acho que isso aí é uma grande prova de que a gente está sempre seguindo algum instinto que está dentro da gente ao longo das encarnações. Muito bom. A colocação do Marcos, resumindo para o pessoal que está aqui, que não escutou, que nós estamos com um problema aqui no microfone, é que muitas vezes são colocadas, vamos dizer assim, provas, né? Vamos usar esse termo, provas na nossa vida, e que às vezes a gente se sente confrontado a tomar convidado a tomar uma decisão, né? E que muitas vezes a gente tem já dentro de nós mesmos, não é isso, Érica? Um instinto já que nos mostra que já há uma semente plantada. Muitas vezes o que a gente está lendo aqui já é arroz com feijão, mas eu já sinto isso, eu sei que... às vezes eu sei que eu estou fazendo a coisa errada, né? A gente sabe, e a gente continua fazendo, né? Às vezes não, né? A gente sempre sabe. Provavelmente alguns de nós talvez participamos até das reuniões do Kardec, né? Estudamos e lemos isso aqui várias vezes, e estamos aqui lendo de novo, porque é difícil assimilar tudo, não é, Marcos? É difícil, mas tem coisa que a gente já tem como bagagem adquirida, está dentro do nosso espírito imortal, do nosso coração, vamos dizer assim, né? A nossa bagagem eterna, e que vai aumentando, mas que ela fique pesada de conhecimento e não de dor e sofrimento, de proteção contra, muitas vezes a gente até usa brincando, às vezes esse termo você encontra muito na literatura espírita, investida das trevas, né? Que é quando se apaga a luz, né, do caminho. Você tem um caminho que é Deus nos criou como espíritos simples e ignorantes, sem nenhum conhecimento, mas botou assim, que nem aquelas coisas que você vê em filme assim, que acende assim, um monte de lâmpada, luz assim no chão, né, para mostrar o caminho, né? Em vários filmes tem assim, que o cara tem um sonho e tal, e você vai seguindo aquela luz, e de repente você se perde e aquilo fica escuro. Isso é a treva, né? São as trevas, que é quando você não enxerga mais o caminho, porque você estava desatento, você não estava de olho na luz, né? Você se focou em outras coisas, e que nem sempre são coisas saudáveis, né? Que vão desde os maus hábitos, desde a inércia em que a gente não se movimenta, e até o negativismo, muitas vezes dizendo, isso não é para mim. Não, é para você sim, Deus quer o melhor para você, siga em frente, tropeçou aqui, levanta ali, e o caminho se ilumina de novo. Pessoal daqui, quem quer falar mais alguma coisa? Rafaela? É difícil colocar na prática, né? Que a gente estuda. E aí vem algumas provas, essa que a gente falou, que é para testar e falar assim, vamos ver se ela aprendeu e vai fazer o que é correto. Exato. E aí o ego, tudo que não é para estar, vem lá primeiro, né? André Lógico, depois você pensa e fala, já foi, né? É muito difícil, a gente tenta, mas é difícil. Resumindo o que a Andrea disse aqui, que a gente às vezes é resistente mesmo à mudança, né? Isso é um resumo, né? A gente é resistente, a gente se acomoda. E às vezes tem medo, e às vezes tem até vergonha, né? Mesmo de falar, olha, é muito mais fácil você aceitar um convite, vamos lá em casa hoje que vai ter a festa, do que não, eu vou na casa espírita, né? E eu falo, nossa, mas hoje que vai ter a festa, né? Eu falo, mas hoje eu preciso lá, eu preciso cuidar de mim, né? Para eu estar bem, para poder fazer as coisas que são necessárias, né? E para a gente sair do caminho é muito fácil, né? Para cair na farra é fácil, para sair dessas más inclinações, não que a gente tenha que ser santo exatamente agora, nós estamos numa construção do ser, né? Mas a gente tem que dar uma
né, dá uma forcinha, né? Falar para ele lá, eu tô fazendo um pouco da minha parte. Aí ele começa a te ajudar mais, né? Ele põe umas lâmpadas a mais ali na trilha e você fala, olha, agora tá bem iluminado, né? Então, porque às vezes você mesmo vai apagando, você vai pisando nas lâmpadas, né? E às vezes a gente não quer ficar meio iluminado porque é mais difícil. É mais difícil, exatamente. Eu tenho uma história para a gente finalizar que é muito engraçada. Muitos anos atrás, né? Muitos anos, eu era recém-formado, eu sou dentista. Eu tinha uma senhora, uma paciente que era espírita, só que ela era espírita não kardecista, ela era espiritualista, né? Ela era, inclusive, se não me engano, da Umbanda, né? E nós temos espiritismo de Kardec como sendo o espiritismo. As demais religiões que têm alguma conotação similar, a gente fala que são espiritualistas, né? Umbanda, Candomblé, essas religiões aí que sincretizam aí as afro-religiões africanas com o cristianismo, etc e tal, são espiritualistas. Ela era espiritualista, mas ela era muito bacana e a gente falava de espiritismo. Inclusive, ela não era espírita kardecista, mas ela ia todo ano ver o Chico Xavier, né? E aí um dia eu falei, manda um abraço pro Chico Xavier quando você for lá, fala em meu nome. E aí ela disse que falou meu nome na hora lá e ela falou, mande um abraço para ele também. Não tive a oportunidade de conhecê-lo, mas recebi de longe um abraço do querido Chico. E aí uma coisa que ela falava que me marca até hoje, ela fala, é tão bom aqui, doutor Marcelo, porque lá eu sei que eu vou ter que trabalhar, vou ter tanta cobrança, não é? E é o que nós estamos falando aqui, né? Aqui eu posso tomar minha cervejinha de sexta-feira, lá não vai ter essas coisas, né? E eu dava muita risada com ela, né? Porque era engraçado, né? E é o que a gente faz, né, André? É mais fácil, não é isso? Tomar uma cervejinha do que você ler o Evangelho e ver o que está errado dentro de você e mudar. Não que você deixe de fazer tudo, porque existe uma passagem aqui que fala no Evangelho que é o homem do mundo. Né? O homem do mundo. Nós estamos no plano material. Nós temos que nos vincular a ele também de alguma forma. Nós temos as necessidades de subsistência, né? De construção de um ambiente propício a que todos se aprimorem, família, comunidade. A gente acaba entrando nesse contexto, tem que entrar, ele faz parte do aprendizado, mas tudo feito com, né, regras, né? Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, Não né? pode esquecer também dessa outra parte, né? Sem deixar o lado espiritual de lado. Certo, gente? Era isso. A Selma diz, é uma satisfação responder que somos cristãos quando somos questionados sobre isso. Viu? É isso aí, Selma. Somos cristãos mesmo, né? Porque nós estamos seguindo os preceitos do Cristo, né? Nós estamos ali seguindo o Evangelho, dentro da nossa interpretação. Dizer que o evangélico ou o católico estão errados? Muito pelo contrário. Cada um do seu jeito, cada um interpreta da sua forma. Se você estiver fazendo o que tem que ser feito da forma certa, você pode até nem seguir alguma religião. Se você estiver agindo como um cristão, vamos dizer assim, né? Que é ser uma pessoa proba, né? E consciente das suas reais necessidades. Ser uma pessoa que tenha, digamos assim, dentro de si a consciência de que a cada dia tem que estar um pouco melhor, né? Então, o que está bom, continua. O que não está bom ou me incomoda, eu vou melhorar. Nem que seja um pouquinho por dia. E se errar amanhã, recomeça no outro dia. Esse é ser o cristão verdadeiro. É isso que o Cristo disse, né? Ok?